O país que não sabe receber seus próprios sonhadores. Imagine cruzar um país inteiro sobre 4 rodas. Estradas infinitas, horizontes dourados, o cheiro de liberdade invadindo o ar e, de repente, uma placa fria. Proibido motorhome. Como um soco seco na alma de quem sonhava viver viajando. Por que um país tão vasto, tão rico em natureza e fé, parece expulsar justamente os que querem explorá-lo em paz? O Brasil, o mesmo que vende a imagem de paraíso tropical, é também o país que teme a liberdade. Por trás das praias e do sorriso do povo, há uma burocracia silenciosa, um medo antigo de quem se move sem pedir permissão. Mas será que essa resistência ao motorhome é apenas uma questão de leis? Ou é o reflexo de algo muito mais profundo? Um espelho da forma como o Brasil trata os que decidem viver fora do sistema? A verdade é que o viajante livre incomoda, porque ele lembra a todos o que perdemos. A capacidade de ir e vir sem medo, de viver com pouco, de confiar na estrada. Enquanto em países como Canadá, Portugal e Austrália, o caravanismo é símbolo de cultura, no Brasil ele é visto com desconfiança, quase como um crime disfarçado de aventura. As cidades fecham os portões para os motorhomes com o mesmo olhar com que negam abrigo aos sem-teto. E aqui nasce a contradição. O Brasil não expulsa o luxo sobre rodas, mas a ideia de autonomia. Porque o motorhome é mais do que um veículo. É um manifesto contra o controle. Curiosidades resumidas. O Brasil tem mais de 1,7 milhão de quilômetros de estradas, mas menos de 300 áreas oficiais preparadas para motorhomes. Cidades como Ilhabela, Búzios e Balneário Camboriú já criaram restrições severas, alegando preservação ambiental. A economia local perde turistas nômades que gastam em restaurantes, mecânicas, mercados e artesanatos. A população local em muitas regiões ainda associa motorhome a luxo ocioso ou moradia irregular. E se o problema não for o motorhome, mas a forma como o Brasil encara a liberdade da colônia, o país foi desenhado para centralizar o poder. As terras eram da coroa, o povo não podia circular sem licença, e a ideia de andar por conta própria era rebeldia. Séculos depois, essa mentalidade continua escondida nas leis, nas prefeituras, nas mentes que dizem: aqui não pode parar. É o eco do velho Brasil patriarcal, que prefere controle à confiança, que ainda teme quem pensa por si. Um viajante estaciona perto de uma praia no Nordeste, o vento sopra, o sol desce devagar, e ele prepara um café no fogão do motorhome. Logo um guarda se aproxima, com um olhar firme, mas cansado. Aqui não pode, senhor. Ordem da prefeitura. O homem suspira, sorri com tristeza e pergunta: e onde pode, amigo? O guarda encolhe os ombros. Em lugar nenhum daqui. Esse diálogo é real. E ele resume a alma de um país que não sabe acolher o que é livre. Geografia básica. O Brasil é o 5º maior país do mundo, com climas e paisagens que vão da Amazônia úmida aos Pampas frios do sul. Mas falta estrutura rodoviária e de saneamento para o turismo itinerante. Enquanto na Europa há motorhome stops a cada 30 quilômetros, no Brasil há desertos de quilômetros sem apoio, sem água potável, sem áreas seguras. Economia básica. O setor de motorhomes movimenta bilhões em países desenvolvidos. Aqui, cresce em silêncio, com pequenas fábricas artesanais e famílias que constroem seus veículos com as próprias mãos. Porém, as leis não os reconhecem. Muitos são obrigados a registrar o veículo, como furgão de carga, escondendo sua verdadeira função. Mas há algo espiritual nessa estrada proibida. Viajar de motorhome é quase um ato de fé. É confiar que o caminho vai te mostrar onde ficar, o que comer, quem conhecer. É viver o desapego em sua forma mais pura, o contrário do consumismo urbano. E talvez por isso o Brasil, país da fé e da esperança, ainda não entendeu esse estilo de vida. Porque ele desafia a pressa, a ostentação e a rotina. Ele ensina o que poucos estão prontos para, que liberdade também é responsabilidade. Política e temperamento do povo.
O brasileiro é acolhedor, mas teme o que não entende. Os prefeitos, pressionados por moradores e leis confusas, preferem proibir a regularizar. Falta diálogo entre viajantes e poder público, e o resultado é medo de ambos os lados. Ainda assim, o povo das estradas forma uma comunidade de luz, compartilha comida, ferramentas e histórias. É a prova viva de que o Brasil tem duas almas, uma que expulsa e outra que abraça. E aqui vai a pergunta que muda tudo. Será que o problema é o país? Ou o espelho que ele coloca diante de nós? O Brasil não expulsa motorhomes, expulsa os que se recusam a viver presos a um CEP. Mas todo viajante sabe, nenhum portão pode segurar quem nasceu para a estrada. E se há uma coisa que o mundo precisa aprender com o Brasil, é que a liberdade, mesmo mal compreendida, sempre volta. Ela dorme nas praias, acorda nas serras e segue rodando, invisível, no coração dos que não desistiram de sonhar. Se essa história te fez pensar diferente sobre o Brasil, comenta aí. Eu amo o Brasil, porque entender esse país é o primeiro passo para mudar a estrada e, talvez, mudar a si mesmo. As cidades que proíbem os viajantes livres. Você já imaginou ser proibido de estacionar a própria liberdade? Acordar com o nascer do sol refletindo no mar? E segundos depois, ser expulso por viver o que milhões sonham? É o que acontece em dezenas de cidades brasileiras, onde a beleza natural contrasta com placas que dizem friamente "Proibido motorhome". Mas o que está por trás dessa proibição? É sobre meio ambiente, segurança ou sobre controle? O Brasil, um país que nasceu das caravelas e das rotas de descoberta, hoje teme o viajante. O mesmo território que um dia foi explorado por bandeirantes e colonizadores, agora ergue muros invisíveis contra quem tenta redescobri-lo sobre rodas. E o paradoxo é cruel. O país que deveria ser sinônimo de estrada aberta e calor humano, virou um labirinto de leis que sufocam quem busca a vida simples e nômade. Em Ilhabela, por exemplo, a prefeitura decidiu barrar motorhomes sob o argumento de preservar a ilha. Mas o que se preserva de fato? A natureza ou a exclusividade? Moradores ricos não querem esses carros grandes perto das praias. Turistas tradicionais, que pagam hotéis caros, reclamam dos que vivem no próprio veículo. E assim, em nome da ordem, expulsa-se o espírito livre, o mesmo que fez a humanidade cruzar oceanos e fronteiras. Cena real. Um casal estaciona o motorhome perto da Praia do Curral. O céu é cor de laranja, o vento traz cheiro de maresia, o café ferve na chaleira. De repente, uma viatura para. "Não pode dormir aqui, senhores." A mulher pergunta, confusa. "Mas estamos atrapalhando alguém?" O guarda hesita, olha para o mar e responde. "Não, mas aqui, simplesmente não pode." E é nesse simplesmente que mora o problema. Um país que proíbe sem explicar, pune sem educar e teme o que é diferente. Curiosidades básicas. Cidades como Ilhabela, SP, Arraial do Cabo, RJ, Bombinhas, SC e Fernando de Noronha, PE, têm restrições severas a motorhomes. A maioria justifica por preservação ambiental, mas não oferece alternativas estruturadas. Em contraste, Portugal, França e Chile têm áreas públicas equipadas com água, energia e descarte correto. A ausência de regulamentação nacional no Brasil faz cada município criar sua própria regra, gerando caos e insegurança jurídica. Politicamente, o que se vê é uma disputa silenciosa. De um lado, o poder municipal que tenta manter a ordem visual das cidades turísticas. Do outro, cidadãos que acreditam que a rua também é espaço de convivência. E no meio disso tudo, há o viajante, que paga impostos, consome localmente, mas é tratado como invasor. A geopolítica da proibição tem uma origem antiga: o medo do nômade. Desde a época do Império, quem não tinha endereço fixo era considerado perigoso, vadio ou sem moral. Séculos depois, o preconceito se modernizou. Agora, ele vem disfarçado de decreto municipal. E há uma ironia dolorosa nisso. O mesmo país que acolhe milhões de estrangeiros com resorts de luxo
não consegue lidar com o brasileiro que construiu sua própria casa sobre rodas. Talvez porque o motorhome representa algo que o poder teme, a autossuficiência. Um viajante com energia solar, banheiro químico e comida na despensa é alguém que não depende do sistema, e o sistema não perdoa quem não depende dele. Cena simbólica: um prefeito numa coletiva de imprensa. Precisamos preservar nossas praias, diz ele com voz grave. Mas ao fundo, um novo hotel é construído sobre dunas que deveriam ser protegidas. O problema nunca foi o motorhome, foi quem ele representa. O cidadão livre que não deixa lucro nas mãos erradas. Economia básica. O turismo de motorhome movimenta mais de 150 bilhões anuais no mundo. No Brasil, esse potencial é desperdiçado. Viajantes fogem para países vizinhos como Argentina e Chile, onde são bem recebidos. Cada motorhome ativo pode gerar até R$ 800 por dia em gastos locais, beneficiando pequenos comércios. Mas a falta de áreas adequadas transforma o país num campo minado legal, afastando o turismo sustentável. E, espiritualmente, o que isso revela sobre o Brasil? Revela que ainda somos um país de fronteiras internas, muros invisíveis entre o aceitável e o livre. Enquanto outros povos celebram o andarilho, aqui ele é visto como ameaça. Mas há algo que Não essas conseguem leis deter: o chamado da estrada. Porque quem escolhe viver viajando carrega dentro de si um fogo que não obedece placas. É o mesmo fogo que moveu profetas, cientistas, artistas e guerreiros. O desejo de ver o mundo com os próprios olhos, e não pelas janelas dos outros. Geografia e cultura básica. O Brasil tem 26 estados e uma diversidade geográfica absurda, do semiárido nordestino às montanhas geladas do sul. Cada região tem seu temperamento. O Nordeste é calor humano e desconfiança misturados. O Sul, disciplina e orgulho. O Sudeste, pressa e poder. Essa variação molda também o modo como cada povo encara o diferente. Alguns acolhem, outros temem. E o motorhome se torna, sem querer, um espelho das almas regionais do país. Talvez o verdadeiro motivo pelo qual o Brasil expulsa seus viajantes seja o medo do que eles despertam. A coragem de viver fora da ilusão de estabilidade. A coragem de trocar muros por horizontes. A coragem de dizer em plena era do consumo: eu preciso de menos para ser mais. E, ironicamente, é essa coragem que o Brasil mais precisa. Porque o dia em que o país aprender a acolher seus nômades, terá aprendido também a acolher sua própria liberdade. Se essa história te fez ver o Brasil com outros olhos, comente: eu amo o Brasil. Porque só quem entende a alma dessa terra consegue enxergar o que ela ainda pode ser. E talvez a estrada que expulsa hoje seja a mesma que um dia vai nos levar de volta para casa. A estrada como forma de resistência espiritual. Você já parou para pensar que toda estrada é, na verdade, um espelho? Que cada curva reflete algo dentro de nós, o que deixamos para trás, o que tememos encontrar e o que ainda sonhamos ser? Há quem veja o motorhome apenas como um veículo, mas para quem vive sobre rodas, ele é um templo, um altar em movimento. E é justamente isso que o Brasil ainda não entendeu. O viajante livre não está apenas fugindo do sistema, ele está buscando sentido. Imagine o som do motor se misturando ao canto dos pássaros no amanhecer de Minas, o café coando devagar, a estrada brilhando sob o sol, como se Deus tivesse passado um pincel dourado no asfalto. É nesse instante que o nômade sente algo que não cabe nas palavras. A estrada é oração, mas essa oração incomoda os que vivem presos à pressa, à rotina, ao medo de recomeçar. Por isso, quando o Brasil expulsa seus motorhomes, ele está, na verdade, rejeitando um tipo de fé diferente, a fé na liberdade. Curiosidades resumidas. O Brasil tem mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais, mas menos de 200 pontos oficiais de parada para viajantes. Em muitos estados, como Goiás e Mato Grosso,
Motoristas dormem em postos ou estradas secundárias por falta de estrutura. A cultura nômade é vista como estranha, associada à fuga ou pobreza. Espiritualmente, porém, essa vida está ligada a valores como desapego, simplicidade e fé, princípios que estão desaparecendo da vida moderna. O motorhome é uma escola disfarçada de casa. Na estrada, você aprende geografia sem mapa, política sem jornal e fé sem religião. Aprende que o poder não está em ter endereço fixo, mas em saber partir. E aqui mora o conflito. O Estado quer controle, mas o espírito humano quer movimento. É uma batalha invisível entre o desejo de prender e o impulso de ir. Um viajante me disse certa vez, parado na beira de uma estrada em Goiás: "A estrada não me dá tudo, mas me devolve tudo o que perdi." Ele falava de si, mas parecia falar do Brasil também, porque o país que mais se esqueceu de quem é, talvez só volte a se encontrar no caminho. Geografia básica. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, com biomas diversos: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Essa diversidade faz do país um paraíso para quem viaja de motorhome, mas também um desafio: estradas precárias, pontes antigas e longas distâncias sem suporte. O clima varia de equatorial a subtropical, e cada paisagem parece guardar um estado de espírito diferente. Economia básica. O Brasil ainda é dominado por uma mentalidade urbana e centralizadora. 85% da população vive nas cidades e o interior é visto como longe demais. Essa concentração de poder e infraestrutura nas capitais impede o desenvolvimento do turismo de estrada. Enquanto países como a Nova Zelândia e o Canadá veem o caravanismo como uma fonte de renda sustentável, o Brasil o trata como desordem. Politicamente, o viajante livre é uma anomalia. Ele não se encaixa nas estatísticas, não gera lucro para os grandes conglomerados e não depende do Estado para viver. Por isso, é ignorado. Mas, paradoxalmente, o nomadismo pode ser uma força política, uma revolução silenciosa. Cada pessoa que escolhe viver na estrada está, consciente ou não, resistindo ao sistema que a queria presa em boletos e paredes cinzas. A estrada é uma forma de dizer não ao conformismo. É um voto de fé no improvável. Cena: um homem de barba grisalha para seu motorhome num campo vazio no meu interior da Bahia. O sol se põe devagar, o vento levanta poeira vermelha. Ele fecha os olhos e murmura: "Aqui ninguém me manda." Por um instante, há silêncio. Só o som distante de um cachorro e o estalar do fogo. Naquele momento, ele não é um fugitivo, é um livre. Mas essa liberdade tem um preço: solidão, desconfiança e, às vezes, medo. Porque o país que não entende a estrada também não protege quem vive nela. Temperamento do povo. O brasileiro é gentil, mas desconfiado. Nas cidades pequenas, o diferente chama a atenção. O forasteiro causa curiosidade e, às vezes, rejeição. Mas basta um sorriso sincero e um café compartilhado para transformar desconfiança em amizade. Essa dualidade é a alma do Brasil. Acolhedor e distante, aberto e fechado ao mesmo tempo. Do ponto de vista espiritual, a estrada é uma metáfora da vida. Cada buraco é um desafio. Cada parada forçada é um ensinamento. Cada pôr do sol é um lembrete de que o tempo é finito, mas o espírito é eterno. O nomadismo moderno é a versão contemporânea da peregrinação antiga, o mesmo instinto que moveu monges, profetas e andarilhos em busca de sentido. No fundo, viver viajando é tentar responder a uma única pergunta: quem eu sou quando não tenho nada me segurando? E talvez seja por isso que tantos temem os viajantes. Porque eles mostram, sem palavras, que a verdadeira riqueza é invisível. Eles não têm muros, mas têm horizontes. Não têm endereço, mas têm destino. E o Brasil, com toda a sua grandeza, ainda não percebeu que são essas pessoas, e não os que ficam, que carregam o espírito mais puro da nação. Um dia, o país entenderá que a estrada é sagrada, que cada curva é uma oração, cada parada é um templo, e cada viajante é um espelho da alma coletiva. Quando isso acontecer,
Talvez o Brasil finalmente perceba que não é o motorhome que precisa de permissão para ficar. É o país que precisa de coragem para deixar partir. E quando esse despertar vier, não haverá mais placas de proibido, só caminhos abertos. Porque quem tem estrada no coração nunca anda só. Se essa reflexão te fez olhar diferente para a estrada, comenta aí. Eu amo o Brasil. Porque talvez ao entender o que significa ser livre, a gente descubra também o que significa pertencer. O choque cultural entre o viajante e o Brasil real. Você já sentiu o peso de um olhar que não te pertence? Aquela mistura de curiosidade e julgamento que atravessa a pele como se dissesse, você não é daqui. É assim que muitos viajantes livres descrevem o primeiro impacto ao cruzar o Brasil profundo. Eles partem em busca de beleza e liberdade, mas encontram um país dividido entre o sonho e o medo. Um Brasil que sorri nas propagandas de turismo, mas se fecha quando alguém tenta viver fora do padrão. Imagine a cena. Um motorhome branco, com o sol refletindo no para-brisa, para em uma pequena cidade do interior. As crianças correm para ver de perto, encantadas. Os adultos, nem tanto. Um homem de chapéu, encostado na parede do bar, pergunta baixinho: será que é gente rica fugindo de imposto? Outro responde: ou é maluco querendo morar na rua? E pronto, a barreira invisível está erguida. Esse é o choque cultural do viajante no Brasil. Um país que exalta a hospitalidade, mas ainda tem medo do diferente. E entender esse medo é entender o coração de uma nação que ainda carrega cicatrizes coloniais. Curiosidades resumidas. O Brasil é o país com maior miscigenação do mundo, mas ainda mantém divisões sociais rígidas. Em muitas regiões, a noção de status ainda é ligada à aparência e ao consumo. A cultura do ter supera a do ser. Quem vive simples é confundido com quem vive mal. O viajante que carrega o mínimo parece uma ameaça a esse sistema de aparências. Em cada estrada, o viajante encontra um tipo diferente de Brasil. No Sul, a desconfiança vem embrulhada em formalidade. No Nordeste, a curiosidade vem com um sorriso e um prato de feijão. No Centro-Oeste, há silêncio. E silêncio, no Brasil, sempre diz mais do que 1000 palavras. Mas em todo lugar, o mesmo sentimento. O brasileiro não entende o brasileiro que escolheu ser livre. Geograficamente, o país é uma soma de contrastes. Selvas e desertos, favelas e mansões, rios e metrópoles. Essa desigualdade não é apenas econômica, é emocional. O brasileiro aprendeu a se proteger desconfiando, e quando vê alguém que não parece preso a nada, nem à rotina, nem ao trabalho, nem ao medo, ele se sente provocado. Um viajante solitário me disse certa vez, parado na estrada de Paraty: aqui, a liberdade assusta mais do que a pobreza. Essa frase ficou ecoando, porque no fundo, o motorhome não é o problema. O problema é o espelho que ele oferece. Um espelho onde as pessoas enxergam o que gostariam de ser e o que não têm coragem de viver. A mulher que trabalha 10 horas por dia e vê aquele casal acordando frente ao mar pensa: por que eles podem e eu não? O comerciante que paga imposto até para respirar e vê o viajante cozinhar no carro se pergunta: que eu sou preso e ele não? E o Estado, que vive da dependência das pessoas, olha e diz: isso é perigoso demais. E proíbe. Economia básica. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em comparação à qualidade de vida oferecida. Mais de 40% da população ativa trabalha em empregos informais ou temporários. O medo de perder o pouco que se tem é o que mantém o país em movimento, mas também o que o impede de mudar. Por isso, o estilo de vida nômade é visto não como escolha, mas como ameaça. Culturalmente, o viajante é uma figura mística. Em alguns lugares, ele é o maluco das estradas. Em outros, é o anjo de passagem. Mas em todos, ele desperta algo: o desejo reprimido de liberdade. E aqui entra o ponto espiritual. Porque esse choque não é apenas entre estilos de vida, é entre dois níveis de consciência. Um preso à matéria, o outro conectado ao movimento da alma. A estrada ensina que tudo o que é fixo apodrece,
que a vida é feita de ciclos e que parar é morrer devagar. Mas o Brasil ainda vive sob o feitiço da estabilidade. Acredita que segurança é sinônimo de prisão. E quando alguém quebra essa lógica, vira inimigo. Cena: uma mulher viajando sozinha estaciona seu motorhome perto de um campo no interior do Mato Grosso. Ela sai com uma câmera na mão, grava o pôr do sol. Um homem se aproxima desconfiado. "A senhora está vendendo alguma coisa?" Ela sorri. "Não, só registrando a beleza do seu lugar." Ele olha o horizonte, olha para ela e diz: "Aqui a gente..." Esqueceu de olhar. Esse diálogo diz tudo. O Brasil é tão bonito que dói. Mas o próprio brasileiro esqueceu de enxergar política e temperamento do povo. O brasileiro médio é emotivo, mas não reflexivo. Gosta de sentir, mas evita pensar, principalmente quando o pensamento traz desconforto. A política reflete isso. Decisões baseadas mais na emoção que na razão. O viajante, com sua calma e contemplação, é quase uma afronta a esse ritmo. Ele anda devagar, fala pouco, observa muito, e isso, num país que vive de urgência, soa como heresia. E há uma dimensão espiritual nesse contraste. Enquanto o país corre atrás de status, o viajante corre atrás de essência. Ele busca o que o Brasil perdeu: o sagrado do simples, o som do vento no coqueiro, o cheiro do café, o nascer do sol sem pressa. O que parece fuga é, na verdade, retorno. Retorno àquilo que um dia o povo brasileiro soube ser: livre, leve, conectado à terra e ao divino. Mas talvez o maior choque de todos seja esse: descobrir Brasil que o que expulsa é o mesmo Brasil que, no fundo, anseia por liberdade. E que cada motorhome parado na estrada é um lembrete silencioso de que ainda há tempo para recomeçar. Se essa história te fez olhar para o Brasil com mais profundidade, comenta aí: "Eu amo o Brasil." Porque só quem ama de verdade tem coragem de enxergar os defeitos e, ainda assim, escolher ficar. O sistema contra o homem livre. Você já percebeu que o mundo moderno tem medo da liberdade? Que tudo, absolutamente tudo, foi desenhado para te manter previsível? O trabalho, o imposto, o relógio, até o sonho? O homem livre não é bem-vindo porque ele não pode ser controlado. E quando esse homem decide colocar sua vida dentro de um motorhome e seguir pelas estradas do Brasil, o sistema reage como um corpo atacado por um vírus, tenta expulsar o que não entende. Imagine a cena: uma estrada vermelha no interior do Tocantins, poeira subindo, sol de fim de tarde queimando o horizonte. Um casal de viajantes sorri dentro de seu motorhome simples, movido à esperança e diesel. Eles acreditam que a estrada é um direito, mas, ao chegarem numa cidade, encontram algo mais duro que o asfalto: uma parede invisível de leis, taxas, fiscalizações e desconfiança. Não é pessoal, é estrutural. O sistema brasileiro foi criado para te prender, e o viajante é a negação viva dessa prisão. Curiosidades resumidas. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, cada um com regras próprias sobre onde é permitido estacionar, dormir ou acampar. Não existe uma lei federal que regulamente o turismo itinerante, deixando o viajante à mercê da burocracia local. Em muitas cidades, estacionar o motorhome é tratado como acampamento irregular ou ocupação de área pública. Enquanto isso, países como Canadá, Alemanha e Argentina transformaram o caravanismo em política de incentivo econômico e cultural. O sistema tem medo daquilo que não gera dependência. O homem livre, aquele que planta, cozinha e dorme sob as estrelas, é o oposto da engrenagem. Ele não consome do jeito que esperam, não vota pelo desespero, não precisa de remédio para dormir. E por isso é perigoso, porque o sistema não teme o rebelde, teme o autônomo. O rebelde protesta, o autônomo simplesmente não precisa. Cena: um fiscal da prefeitura se aproxima de um motorhome parado à beira-mar. Ele olha o casal e diz: "Vocês têm autorização para ficar aqui?" O homem responde com calma:
Autorização para viver? O fiscal hesita. Por um segundo, ele entende. Mas logo, volta ao script. Ordens são ordens. E ali, entre o mar e a lei, se revela o verdadeiro conflito do Brasil. Um povo nascido da natureza, tentando viver dentro de um sistema que odeia o natural. Política e economia básica. O Brasil é um país altamente centralizado, onde a dependência do Estado é incentivada. A burocracia é uma herança do período colonial, criada para manter o controle das terras e da mobilidade. O motorhome, símbolo de autonomia, colide com um país que cobra imposto até sobre o vento. A economia informal é o coração do Brasil real, e o viajante faz parte dela. Mas, para o sistema, o que não é registrado não existe, e o que é livre precisa ser enquadrado. Geografia e cultura básica. A vastidão territorial brasileira deveria favorecer a vida nômade. Do Pantanal às Serras Gaúchas, há espaço de sobra para viver em movimento, mas a falta de estrutura e de educação cívica cria medo e confusão. Em vez de ver o viajante como parte do turismo, muitos prefeitos o enxergam como problema social. Em contraste, nas comunidades mais humildes do interior, ele é recebido com café, pão e histórias. O Brasil profundo ainda sabe o que é liberdade. Há uma dimensão espiritual nesse embate. O sistema é feito de controle, mas o espírito humano é feito de vento. E o vento não tem dono. Por isso, o homem livre se torna, sem querer, um mensageiro. Ele mostra, com o simples ato de seguir viagem, que a vida pode ser mais leve do que o mundo nos convenceu. Ele é a lembrança viva de que viver não é cumprir horários, é seguir sinais. Mas o sistema sabe que a estrada é contagiosa. Uma pessoa que se liberta inspira outras. Por isso tenta apagar o exemplo, transformar o viajante em fora da lei, desacreditar o estilo de vida nômade e manter o medo como combustível da ordem. Porque o medo é o maior imposto já inventado. Cena simbólica. Um grupo de motorhomes reunido no sul de Minas. Homens e mulheres de idades diferentes, rindo ao redor do fogo, trocando histórias e consertando o que pode ser consertado. Um deles, ex-bancário, fala com voz calma. Eu achava que liberdade era ter dinheiro. Hoje percebo que dinheiro era a coleira. Os outros riem, não por deboche, mas por reconhecimento. A fogueira estala. No fundo, um silêncio denso. O tipo de silêncio que não oprime, mas cura. O homem livre não luta contra o sistema com armas. Ele o derrota com presença. Enquanto o mundo corre, ele observa. Enquanto o resto paga caro para descansar, ele vive descansado. Enquanto o Estado tenta regular, ele apenas respira. Essa é a vingança mais pacífica e perigosa que existe. E é por isso que o sistema reage, porque o homem livre expõe o fracasso da prisão dourada. Temperamento do povo. O brasileiro é gentil, mas tem medo de romper regras. Cresceu aprendendo que liberdade demais dá problema. Prefere a segurança da servidão ao risco da autonomia. Mas quando encontra alguém que vive livre, algo dentro dele desperta. Ele sente inveja, admiração, raiva, tudo junto. E é nesse conflito interno que começa o despertar coletivo. Um dia, o sistema vai perceber que não há como prender o vento. Pode criar leis, muros, taxas, mas não há como multar um pôr do sol, nem proibir o cheiro de terra molhada depois da chuva, nem controlar o coração de quem nasceu para a estrada. Porque o homem livre não precisa vencer o sistema, basta continuar caminhando. E a cada quilômetro, ele ensina, sem palavras, a maior lição espiritual do Brasil moderno. Quem não depende, não se curva. Se essa história te fez pensar diferente sobre liberdade, comenta aí. Eu amo o Brasil. Porque amar o Brasil é também querer libertá-lo das correntes invisíveis que o prendem. E talvez um dia, quando a estrada for vista como lar e não como ameaça, esse país finalmente entenda o que é ser verdadeiramente livre. A última curva, o chamado da estrada. Chega um momento em que a estrada se torna mais do que destino. Ela vira um espelho da alma, e o que você vê nele muda tudo.
Porque no fim, o que o Brasil chama de expulsar motorhomes nunca foi sobre veículos. É sobre expulsar o espírito livre que existe dentro de cada um de nós. O problema não é a lei, nem o terreno, nem o medo. O problema é um país inteiro que ainda não entendeu o valor da própria liberdade. Imagine o último pôr do sol dessa jornada. O céu laranja queimando o horizonte, o vento batendo nas janelas do motorhome e o som distante de uma sanfona vindo de algum vilarejo. Ali dentro, um homem olha para o mapa, riscado de caneta, e sorri. Não por ter chegado, mas por ter aprendido o que ninguém ensina, que liberdade é o preço e o prêmio da coragem. Enquanto o mundo corre para acumular, o viajante aprende a viver com o essencial. Enquanto o sistema tenta controlar, ele entende que o controle é ilusão. Enquanto a maioria busca segurança, ele busca sentido. E talvez seja isso que o Brasil precise aprender, que não há riqueza maior do que acordar e dizer: hoje eu escolho o caminho. Curiosidades finais. Nos últimos 5 anos, o número de brasileiros vivendo de forma itinerante cresceu mais de 300%. Pequenas comunidades nômades estão surgindo em Goiás, Minas e no sul do país. Muitos desses viajantes transformaram seus veículos em negócios móveis, vendendo arte, café, fotografia e esperança. Eles não estão fugindo do país, estão reinventando o jeito de habitá-lo. Cena final. Um casal estaciona à beira de uma estrada deserta no interior do Paraná. O céu está cheio de estrelas, e o silêncio é tão profundo que se ouve o coração batendo. A mulher pergunta: "Você acha que a gente fez a coisa certa?" Ele segura a mão dela e responde: "A gente não fugiu, a gente apenas começou a viver." E é nessa simplicidade que mora a revolução. Porque o homem livre não carrega bandeiras, mas desperta consciências. Cada curva percorrida é uma semente plantada na mente de quem observa de longe. E quando essas sementes germinam, nasce um novo tipo de brasileiro. Aquele que entende que pátria não é um território, mas um estado de espírito. Espiritualmente, o fim dessa história é um começo. A estrada não termina, ela apenas muda de nome. E o verdadeiro destino nunca foi um lugar no mapa, mas o reencontro com o próprio eu. A cada cidade, a cada pôr do sol, o viajante se liberta um pouco mais das amarras invisíveis que o mundo tenta colocar. E no olhar dele, há algo que nenhum governo, lei ou fronteira pode tirar: paz. Então, se um dia você cruzar com um motorhome na estrada, não veja apenas um carro. Veja um símbolo. Veja um espelho do que você poderia ser se tivesse coragem de seguir sua própria estrada. Porque a liberdade que você admira é a mesma que o seu coração vem pedindo há anos. Em silêncio, em sonhos, em memórias de um tempo em que o mundo parecia maior. O Brasil ainda vai entender seus viajantes. Vai perceber que não há ameaça neles, há inspiração. E que cada um desses nômades é um pedaço vivo da alma do país, rodando por aí para lembrar a todos que ainda há beleza, fé e futuro. Um dia, quando as cidades deixarem de proibir, quando as pessoas deixarem de julgar e quando o medo deixar de mandar, o Brasil será de novo o que nasceu para ser: terra de estrada e coração aberto. Até lá, a viagem continua. E talvez seja você o próximo a sentir o chamado da estrada. Se essa história te tocou, comenta aí: "Eu amo o Brasil." E segue o canal, porque nas próximas histórias, a gente vai continuar revelando o que o Brasil esconde: suas dores, suas verdades e sua alma. Porque entender o Brasil é o primeiro passo para libertar o mundo.